Ao vivo, Matemática de Deus, programa Evangelho, seja bem-vindo. Mateus 18, 22. Disse o Salvador: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Muito bem. Amadíssimos irmãos, pelo Senhor, nosso Salvador, cabeça do corpo, por mim, vosso irmão, vosso servo, conservo em Cristo, no Messias, e por toda a igreja. Nós vamos começar com uma linda canção que fala sobre o tema. Depois, a abordagem da temática e fechamento do programa. Vamos lá? Subtraiu demônios, mandou embora o mal. Matemático bom, na conta de somar, Jesus nunca errou. Somou 12 homens e na multiplicação, 70 vezes 7 era a conta do perdão. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, somou a multidão, dividiu os fariseus, subtraiu doenças, matemática igual o mundo jamais conheceu. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, somou a multidão, dividiu os fariseus, subtraiu doenças, matemática igual o mundo jamais conheceu. Jesus contava os dias porque ele sabia que iria terminar. Antecipou a conta, dizendo qual o dia que iria ressuscitar. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, somou a multidão, dividiu os fariseus, subtraiu doenças, matemática igual o mundo jamais conheceu. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, somou a multidão, dividiu os fariseus, subtraiu doenças, matemática igual o mundo jamais conheceu. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, somou a multidão, dividiu os fariseus, subtraiu doenças, matemática igual o mundo jamais conheceu. Multiplicou os pães, multiplicou os peixes, somou a multidão, dividiu os fariseus, subtraiu doenças, matemática igual o mundo jamais conheceu. O mundo jamais conheceu. A maior matemática, o maior matemático da história. Eu vou mostrar para vocês com profundidade, rapidamente, no hebraico e no grego, o que é pecado. Que tem o mesmíssimo significado, só que no hebraico tem 3 níveis de aprofundamento.
Vamos lá então? No Velho Testamento, toda vez que aparece a palavra pecado, errata, a palavra errata, que é o mesmo significado do grego, amártia, amartio, acabou se tornando amártio com o tempo, mas é amártia, que é errar o alvo. Isso nós aprendemos em teologia, inclusive tem uma matéria chamada, uma disciplina, amartiologia, e no curso desse Teologizando eu ensino sobre a amartiologia, refutando o que o sistema diz. Tudo bem? Mas vamos com calma. Rata também tem o significado de mudar de direção. Opa! Aí eu começo a me lembrar de converter. Converter é dar meia volta, 180 graus. Você olhava para as trevas, escolheu as trevas e agora passa a ter uma conversão, olhando para a luz e escolhendo bem as coisas boas. Então, pecado também é desconverter, no sentido hebraico mais utilizado no VT, rata. No grego, amártia é errar o alvo, mas também é sair do caminho. E quem é o caminho? Qual é o caminho? O óbvio, Jesus. Então veja, tanto rata, hebraico ou amártia, é errar um alvo. Mas basicamente é errar. De modo que pecadores deveriam ser traduzidos para errantes e não erradores. Erradores não fica bom, não soa bem no português. Errantes. E pecado deveria ser traduzido para erro, para não ter essa conotação equivocada que as pessoas têm hoje. Irmão Áquil, na Bíblia original você vai fazer assim? Não. Eu vou manter pecado, mas entre parênteses, algumas vezes, e muitas vezes na verdade, eu vou escrever erro. Por que eu vou fazer isso? Vou explicar já. Do latim é peccare, que significa cair fora do caminho. Sabe aquela expressão tô fora? Pois é. Tô fora é pecado. Vamos na reunião orgânica, tô fora. Quer participar do EC, quer trabalhar? Não, tô fora. Me tira disso aí. Isso também é o significado etimológico de pecado. Errar o alvo, querer sair do caminho, desviar do foco. Mas a gente já vai chegar lá. Calma. Para a gente começar, o Salmo 51. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui na Bíblia online, qualquer uma aqui, só para a gente usar a tradução deles mesmos, para vocês irem acompanhando. Tela, se preferir, abra aí na sua tela ou a sua Bíblia. Nesse texto tão conhecido, ainda falando no hebraico, lembra que no hebraico eu disse errata? Só que no hebraico é muito mais profundo que no grego, a língua mais falada no Novo Testamento, na época de Jesus e discípulos, primeiro século. Não falada por eles. Paulo falava, mas os discípulos e Jesus falavam aramaico, que é um dialeto hebraico. Agora, veja só. 3 palavras aparecem nesse texto aqui, tá? 3. Vocês estão vendo em português. Mas eu vou mostrar para vocês onde elas aparecem. Vamos lá. Vou pegar a caneta para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um exemplo, tá? Tem muitos outros que poderiam ser usados, mas esse texto aqui é o melhor para utilizar. Tá aqui: pecado, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Aqui pecado é rata, que significa errar. Errar.
Esse mesmo rata vai aparecer no versículo 3, 5 e 9. Só que o rata é um caso isolado, gente. Sabe o que é caso isolado? É um erro isolado. É quando você erra uma vez na vida. Ou aleatoriamente. Um dia você comete um deslize, um erro. Você erra. Erra com alguém, erra consigo mesmo, erra com pessoas. Esse é o pecado de nível 1, rata. E aqui, quando é traduzido para os idiomas oriundos do latim, o camarada que vai fazer esse trabalho, ele tem que escolher apenas uma palavra que se encaixe. Infelizmente, por isso vem as complicações das traduções. Porque o cidadão não escolhe a especificação, ele escolhe somente pecado. Só que aí você vai ver que existem outras palavras mais profundas e a gente vai para o nível 2 agora. Vamos para o nível 2? Onde que está o nível 2? Aqui. Tens misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ali, transgressão já é diferente, é no sentido de infração, revolta. Ela aparece aqui no 3 também, porque eu conheço as minhas transgressões. Aqui já não é mais rata, aqui já é pecha. Pecha é no sentido de errar revoltadamente. É quando alguém erra com revolta, com vingança. É uma classificação mais profunda. A rata, nível 1, você erra esporadicamente. Uma vez. Casos isolados, erros isolados. Pecha não. Pecha quando você faz por revolta. É a transgressão. Transgressão, essa palavra que foi escolhida em algumas traduções, em outras você vai encontrar outros sinônimos. Transgressões, transgressão, é o erro com revolta. Você transgride a lei. Você não quer obedecer porque você está revoltado. Então, pecha é diferente de rata. É mais profundo, é um erro mais grave. Aí nós vamos para o texto aqui para encontrar o terceiro e mais complicado, mais duro. Que é a palavra, vocês vão lembrar da marca de cosméticos, de perfumes Avon. Mas a pronúncia e a forma transliterada escreve-se com W, mas lê-se Avon. Avon significa iniquidade. Lembra do iníquo ou dos iníquos? Iniquidade é mais grave. Vai aparecer no versículo 2, que está ali, ó. Vou pegar a caneta. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí, no versículo 5, quem traduziu essa Bíblia aqui preferiu a palavra iniquidade, mas você vai encontrar outros sinônimos. Eis que em iniquidade fui formado. Aqui já é rata, ó, pecado. Pecado concebido pela mãe aqui é diferente de iniquidade, que é mais profundo. Já vou explicar. Agora a gente vai no versículo 9 e encontra mais uma vez um pedido de Davi, que muitas vezes errou e pagou por erros gravíssimos ao decorrer de toda a sua vida. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados, rata, e apaga todas as minhas iniquidades. E agora Avon. Todas as minhas iniquidades, Avon. Avon complica tudo, hein? Porque Avon
é muito mais grave. Avon é o pecado gravíssimo. Por quê? Lembra que eu disse a vocês que rata é quando você faz isoladamente, comete um erro isolado. E eu disse a vocês que pecha é quando você comete com revolta, com revanche, com vingança. Sabe alguém que fica com raiva do governo, da prefeitura e vai lá e passa o radar em alta velocidade? Comete aquilo com revolta. Ele deixa de fazer alguma coisa na empresa para o patrão com revolta. É muito mais grave do que um caso isolado de um erro isolado. Mas Avon é o mais grave de todos. Avon é quando alguém começa a cometer um erro repetidamente, constantemente e pior, sem temor. Ele perde o peso da consciência. Lembra do nosso textual de Paulo, Romanos 14, tudo que não é segundo a consciência é errado, é errar, é pecado, é amártia. O que não é segundo a consciência é erro. O problema é que o Avon, a iniquidade assim traduzida na maioria das traduções em português, é quando você perde a noção do erro. Você erra tantas vezes que você não tem mais uma consciência limpa e pura para lhe dizer: você está errado. E aí você começa a precisar de um ancião, de um áquel, de um responsável, de alguém idôneo, que pode ser o teu pai, o ancião orgânico, ou o ancião espiritual, como um áquel da vida, num vídeo para dizer para você: meu amigo, volta. Volta, por que volta? Porque nós vimos que algumas das etimologias dos radicais de pecado é sair do caminho, é tropeçar, é sair do caminho, é desviar-se. Então a gente diz volta, regressa, para que você deixe de errar o caminho, o alvo. Essa prática frequente, Avon, é a mais terrível. É quando alguém deliberadamente assume a condição de errante. Eu erro porque eu quero e acabou. Pergunto a vocês: qual classificação vocês estão inseridos, ou mais inseridos? Rata, pecha, Avon. Enfim, o meu chamamento, o dom que Deus me deu para ensinar, ele não é filosofia, vocês estão vendo, não é sofisma, não são conhecimentos para vaidade pessoal, para terceiro poder, para você sair espalhando palavras difíceis que não tem valor nenhum. Isso eles fazem. Nós saímos para a verdade. Então o que é que fazemos aqui? Nós mudamos a visão, os paradigmas, as referências, as motivações, as escolhas. São, sabe, mudança de visão, de vida, de planejamento, de programa. Você muda tudo, teu jeito de ver. Deus não escolheu ser amado, idolatrado, louvado, adorado no templo. Deus não escolheu ser amado, idolatrado, louvado, venerado no monte. Isso você já sabe. Mas ele também não escolheu ser amado, idolatrado, louvado, venerado no quarto. Também não dentro da tua mente em qualquer lugar.
Também não no seu coração, nos seus pensamentos. Não, é um engano, é um equívoco. Deus escolheu ser amado através de pessoas, na linha horizontal. Não, vocês precisam entender as coisas. Vocês precisam entender as coisas. Eu vou pegar uma linha vermelha aqui e vou mostrar agora. Você está vendo essa flecha que eu estou fazendo aqui do meu lado? Esta é a adoração de João 4, das religiões, nos montes, nos templos, para cima. Aí esses desigrejados que saem do sistema e vão para o quarto, em secreto, em oculto, também fazem a mesma coisa. Solo, terra, céu. Mesma coisa. Infelizmente, mesma coisa. Quando nós entendemos o Evangelho na organicidade, o Evangelho da graça, de graça, e esse programa se chama o Evangelho porque faz esse trabalho, nós aprendemos que deve ser horizontal, como eu estou mostrando na segunda flecha. Vê, as pessoas estão aqui, ó, adorando a Deus assim, com mãos levantadas, olhando para cima, cantando, louvando, exaltando, olhando para o céu figuradamente, representativamente. E o Senhor vai dizer em Isaías, só de lábios. Cadê o coração? Cadê o coração? É só de lábios. Ele vai dizer em Amós, em Jeremias, vocês tocam, vocês cantam muito bem. As reuniões solenes de vocês são profissionais. É lindo, mas eu não recebo. Eu estou até cansado de ouvir isso. Já me cansou. Basta. Eu não quero departamentos musicais. Eu não quero cenário. Eu quero rios de integridade, de caridade, de amor. Eu quero pessoas que façam curativo. Pessoas que abracem os necessitados nas ruas. Pessoas que vão até os mais necessitados. Pessoas que façam coletas aos irmãos necessitados. Pessoas que vivam o amor com preocupação, com carinho, com dedicação. Que sejam motivadas pelo amor. Que sirvam-se uns aos outros. Que tenham prazer em servir e não serem servidos. Então, quando você ama as pessoas horizontalmente, você faz a Deus. Absolutamente qualquer coisa, qualquer copo de água que você der a um pequenino, você não dá a ele, você dá a Deus. Quem dá o dízimo, a oferta, dá ao templo. O templo é morto. O templo não pode te retribuir. O templo é morto, é uma estrutura morta, não pode te retribuir. E não é a casa de Deus. Primeira Coríntios 3,16, Efésios 2,22, 1 Pedro 2, Hebreus 3,6, João 2,18 ao 23. Nós somos essa habitação. Somos esse tabernáculo.
E como ele nos escolheu para a morada, isso é muito mais do que desigrejismo, do que destemplismo, do que apenas sair. O êxodo denominacional em si não vale nada. Se nós não sairmos, não dessistematizarmos plenamente e aqui fora não entendermos que Deus está nas pessoas. Estou falando isso porque a ideia de que eu tenho problemas com o ser humano, com as pessoas, aí vou no quarto, na linha vertical, e estou muito bem, obrigado. O silêncio de Deus é o meu aval. O silêncio de Deus é a assinatura, é minha procuração para ofender o próximo, para estar muito bem com ele, aleluia. Louvado seja a minha conduta. Errado. Errado, amar-te-a, errado. O que você fizer para o teu semelhante, você faz a Deus. E é dentro desse assunto que está lá no vídeo sobre pecado que eu abro o vídeo Matemática de Deus. Vamos lá? Tudo que você fizer na linha horizontal para o teu semelhante, você faz a Deus. O que se fizer de bom, o que você fizer de ruim, de males, faz a Deus. Principalmente se esse é a habitação do Espírito, como está lá em 1 Coríntios 3,17. 16 morada, 17 já fala que quem faz mal ao templo do Espírito Santo faz a Deus. Somos tricótomos e eu falei na aula sobre espíritos que ele nos deu um espírito, uma canalização, um canal de comunicação, ele está dentro de nós. E através desse canal temos nas alturas celestiais, figuradamente falando, os registros de nossas ações a Ele. É por isso que as pessoas chegarão lá e dirão: Senhor, no que diz respeito... Permita-me usar a caneta mais uma vez. Vamos mudar a cor aqui da caneta. Olha só. No que diz respeito à religião, no que diz respeito à religião, eu orei, fui ao templo, fiz isso, expulsei demônios, curei enfermos, vi até maravilhas, sinais que evidenciavam a tua presença comigo. As pessoas estão achando que a religiosidade é recebida por Deus, que a aplicação de preceitos, de dogmas é recebida por Deus, que a musicalização, que o exercício corporal, de mãos levantadas, de olhos fechados, de sacrifícios subindo escadas ou indo a montes, ou bebendo amuletos e indulgências, você está indo a Deus e Deus está recebendo. O processo que o mundo gospel chama de buscar a Deus. Cuidado com essa frase praticamente não existe, só existe em uma condição. Buscar a Deus não é jejum, buscar a Deus não é oração, buscar a Deus não é campanha, buscar a Deus não é monte, buscar a Deus não é vigília, buscar a Deus não é templo, buscar a Deus não é nada, nenhuma prática religiosa. Tudo isso é vão. Buscar a Deus só tem uma condição. Dar a Deus não é dízimo, não é oferta, não é oração, não é jejum, não é ler a Escritura. Dar a Deus só tem uma condição. Agradar a Deus, mesma coisa. Onde, irmão Máquio? Aos necessitados. Na linha horizontal. Aí esse círculo da religião do R está cheio, mas o círculo horizontal ao próximo está vazio.
São 40, 50 anos de denominação, de protestantismo, de cristianismo, de catolicismo, de espiritismo, do que for, de igreja orgânica, de desigrejismo, de EC. Se você não entender isso daqui, nada vai adiantar. Agora preste bem atenção que o tema está só começando. Matemática de Deus. Eu disse no vídeo sobre o pecado que existe pecado rata, esporádico, pecado pecha, quando você faz para se vingar, e pecado avon, pecado deliberado. São erros. A diferença entre erro e pecado não existe. Agora veja, erros que vão comprometer a tua situação. E as pessoas vão chegar lá no trono branco, no dia do grande juízo, que o juiz é aquele que um dia foi advogado e cordeiro. É o próprio Jesus Cristo. Porque não tem dois deuses. Aquele que te deu todas as chances, ele não vai julgar por ele. Abraão, ele gostava. Isaac, ele gostava. Entre Jacó e Esaú, ele gostava mais de Jacó. Entre Abel e Caim, ele gostava mais de Abel, e as pessoas criaram o conceito de que Deus gosta de alguns e desgosta de outros. E isto não existe. Só existia no contexto, que não vem ao caso, o contexto da história, daqueles que se aproximavam dele, mas o amor dele é incondicional, o amor dele é a todos os seus filhos. Ele não quer que ninguém, nenhum deles, perca esse mundo. Todos ele quer que vençam esse mundo, como ele venceu. Mas está um papo por aí, muito se fala em cáris, em graça, e é verdade em partes. É lindo a expressão caminho da graça do nosso companheiro do Evangelho, Caio Fábio. É lindo a expressão defesa do Evangelho da graça do nosso amigo, companheiro, ainda dentro do sistema, Paulo Júnior. É bonito quando eu inventei a frase e vocês gostaram e espalham por aí uma frase linda que Deus nos deu: Evangelho da graça, de graça. Mas afinal, o que é essa graça? Quando ele diz está consumado, tetelestai, está paga toda a dívida. Porque perdão é isso. Perdão vem do prefixo pé e do sufixo donare, perdonare, pagar a dívida. Ele rasgou a cédula, disse Paulo, a nossa dívida, o que a gente devia para ele, ele rasgou. Rasgou. Ele pagou a nossa dívida. Mas como é que ele vai julgar? 1 Coríntios 5, vocês julgam os que estão dentro, Deus julga os que estão fora. 1 Coríntios 4, julgue a palavra. É o que nós fazemos aqui, julgamos o sistema nata, os fariseus, aqueles que mexem com o evangelho, defendemos o evangelho. Não julgamos salvação, é diferente. As pessoas ficam machucadas porque tocamos nos ídolos deles.
Mas nós não estamos julgando salvação. Estamos julgando a conduta, a palavra, as atrocidades, as heresias, os erros, os equívocos, as mentiras, as opressões em cima do povo. Agora, salvação, Mateus 7, nós vamos ler daqui a pouco. Entretanto, como que Deus vai julgar a salvação se a salvação pertence a Ele? Ele é o cabeça do corpo, só Ele põe, só Ele tira. Como é que Ele vai fazer isso? E aí que vem. Ele não vai julgar porque gosta de você. Quem vai salvar você é o sangue dele? Sim. É a morte dele? Sim. É o sacrifício da cruz? Sim. É o tetelestai? Está consumado? Sim. Mas essa graça, esse cálice só vem sobre ti, sobre você, sobre mim, sobre nós, quando você faz algo. Ontem conversávamos muito bem e um irmão nosso, que em breve vocês saberão quem ele é, disse: o espiritismo fala que a salvação é pelas obras, e no protestantismo se rechaça essa frase. E é verdade, é repugnante essa frase, porque creem na pregação de Lutero, de Romanos, é o justo viverá da fé, 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 fé. Nem fé de Lutero, nem obras de Kardec, de Chico Xavier, do espiritismo, nada disso. Entre Lutero e espiritismo eu fico com o espiritismo, porque faz mais sentido, porque fé sem obras é morta. Lutero é aquele que queria tirar Tiago da Bíblia. Mas quem está certo não é nenhum ismo, nem ismo protestantismo, nem ismo espiritismo. Quem está certo é o Evangelho. E o Evangelho, acima de tudo, sabe o que vai dizer? O Evangelho, acima de tudo, ensina você o seguinte: não existe fé sem sinais, sem prova, sem evidência, sem obras. Sem obras, nem sequer fé existe. Não tem fé sem obras e não tem obras sem fé. Obras verdadeiras, de caridade aos irmãos, com ordem, ao corpo, ao próximo. E não obras daquelas de 1 Coríntios 13, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, desse toda a minha fortuna aos pobres, nada me adiantaria se não tivesse amor. Não é dar a fortuna, é a motivação, é o amor, é o intuito, é o coração. Aqui dentro de você, você tem que conhecer a pessoa que você está ajudando, a situação dela, o porquê, para quê. Não é depositar, enviar um cheque, assinar, mandar para a África. Olha aqui, estou assinando, irmão Áquel, que maravilha, eis a caridade. Não, isso não funciona, não adianta nada. Você tem que conhecer o que você está ajudando, saber o que você está fazendo. De modo que Jesus tinha dinheiro sim, as pessoas davam e Judas desviava. Mas você não vê Jesus distribuindo dinheiro. Você vê Jesus servindo as necessidades de cada aldeia, de cada povo, de cada pessoa, de cada família. Entrando nas casas e querendo saber o que afligia elas. Se era uma doença, se era um filho endemoniado, se era perturbação, se era falta de ensino, falta da razão da vida, da opressão religiosa, da opressão política, se era pobreza extrema, fome. O que afligia aquele povo, aquela família? Jesus chegava ali e resolvia. Ou pelo menos trazia alento, uma palavra de conforto, um abraço. Isso ele fez em 3 anos e meio e nos deixou o legado do que é Evangelho. Então, quando eu faço às pessoas, eu faço a Deus. Ele nos mostrou o que é isso. Jesus nos mostrou o que é isso em 3 anos e meio. Então, qual é a matemática de Deus? Como seremos salvos? Através dessa matemática. E quem faz a conta é Deus. Mas quem faz os números, o saldo positivo, é obrigação sua. O saldo positivo é obrigação sua. Ele só vai assinar
Não pense vocês que ele vai seguir critérios de seu coração, que ele é como juízes dessa terra, como os desembargadores, procuradores dessa terra. Ele não é. É você que vai se salvar ou se condenar. O sangue dele está lá, porque mesmo que você acertasse pelos seus méritos, pelas suas obras, a tua condenação era certa. Não tínhamos nenhuma chance, porque mesmo que fôssemos pessoas boas, estamos no mundo que o príncipe dele temporário é do mal. O mal está nesse mundo e não havia salvação porque simplesmente não havia sacrifício. E o homem não consegue praticar a lei para estar próximo de Deus o suficiente. Então, pela lei, como ninguém tinha justificação, ele veio e foi sacrifício por todos. Então o sangue está lá, o tetelestai está ali, a graça está ali, o cálice está ali, mas não é essa bagunça que estão falando aí, não. Essa bagunça de que agora eu saí do sistema, conheci a verdade, ou conheci o Senhor e a graça já me salvou. Eu posso pecar à vontade porque eu sei que a graça me cobre. Eu posso errar, eu posso ser imoral, eu posso falar o que não deve, escrever o que não deve, eu posso enganar, passar para trás, eu posso ser corrupto, eu posso trair, eu posso fazer o que eu quiser. Afinal, a graça me cobre. E por mais que eu fosse justo, e por mais que eu fosse santo, sem a graça, ninguém pode chegar lá. Epa, para tudo isso. Você aprendeu errado e o teu caminho tortuoso te levaria à condenação. Mas hoje você vai aprender a verdade. Você vai aprender a verdade agora. Escute. Você estava enganado. A graça existe, o sangue existe, o pagamento da dívida existe, desde que você tenha obras dignas, obras de um arrependimento digno, verdadeiro, sincero. Sem arrependimento sincero e sem essas obras que comprovam a verdadeira fé nele, não tem cálice para você, não tem sangue para você. A tua dívida continua ativa. Então, irmão Arqueu, por favor, estou aflito. O que eu faço para anular essa dívida? Cada pecado, cada erro, cada amártia, seja rata, seja pecha, seja avon, desde o mais simples até o mais grave, pecados para a morte, como 1 Coríntios 5, todos eles precisam ser perdoados, precisam ser lavados. Na oração do Pai Nosso, o que é que ele nos ensina? Perdoai as nossas dívidas. No original, ofensas e dívidas, mesma coisa. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que devem a mim, a nós. Se você não perdoar as pessoas, porque Deus não é invisível, Deus está nelas. Deus decidiu ser amado através das pessoas. E das pessoas próximas a você. Se você não esquecer, não pagar a dívida, não perdoar a dívida ativa dos seus próximos, semelhantes irmãos, Deus não te perdoará. Por mais que você tenha sido o melhor filho nessa terra, no que diz respeito à prática religiosa, à coinonia, até mesmo às doações de caridade. Fez mal ao semelhante, fez mal aos irmãos, fez mal aos próximos, fez a Deus.
Então, no juízo final, ele não vai chegar para você e dizer: vai, amarra esse de pés e mãos e joga no Geena por uma eternidade, para castigá-lo, porque eu não gostei dele, porque ele não fez o que eu queria, dogmaticamente, teologicamente, biblicamente. Isso não existirá. Essa tua preocupação hoje é vã. O que vai existir, meu amigo, meu irmão, o que vai existir é o fechamento da matemática das suas obras. Das suas obras.